Joaquim Marcondes, que era uma criatura que nós temos a imagem dele gravada em nós, porque automaticamente seu Joaquim era aquela criatura que tinha uma deformidade física, uma deformidade óssea, não é? Era uma criatura de uma estatura de anão, e era um contador que tinha o seu escritório na Avenida São Carlos, no quarteirão acima da alfaiataria do Pedro Pucci. E era um homem que andava com dificuldades porque ele andava com muleta. E justamente ali neste transcurso na avenida, o Pedro e ele um dia se encontram na calçada e Joaquinzinho fala ao Pedro Pucci: Pedro, vamos fundar um orfanato espírita na cidade para fazer alguma coisa, porque os espíritas não estão fazendo nada em São Carlos. Para se fazer um trabalho de assistência, um trabalho de benemerência, um trabalho social na cidade. O Pedro responde a Joaquinzinho: Joaquim, eu não posso. Eu tenho a minha atividade na alfaiataria, eu estou começando com a minha indústria e estou também agora ligado à agência da Volkswagen, que o Pedro trouxe a concessionária da Volkswagen para São Carlos. Então eu não posso, eu estou muito ocupado, disse o Pedro para o Joaquinzinho. O Joaquinzinho, com a muleta, dá um pulo na frente do Pedro Pucci e diz ao Pedro: eu posso, por que você não pode? Ele desarma o Pedro, não é? Aí então, eles começam a se reunir para fundar o Nosso Lar. Aí vão buscar justamente seu João Carmelo, Pedro, seu João Carmelo, o seu Joaquinzinho, o seu Silas Vilela, o Ivo Pavão, o Marcos Lozano, a dona Ermelinda Moço, que era uma criatura também extraordinária, não é? E o próprio Almeida, se não me engano, fez parte do primeiro grupo que se reuniu nos Obreiros do Bem, e seu João Estela, importante que se diga, fez parte da primeira reunião para se criar os Obreiros do Bem, para se criar o Nosso Lar. E daí tem o início do Nosso Lar, eles vão atrás e automaticamente, através da influência do Pedro, consegue-se aquele terreno, que era um loteamento que estava se iniciando, e este loteamento começa justamente através da união do Benenalhate, não é? E dos irmãos Gonçalves da Silva, que era o Zezinho, o Lelo e mais o seu Orlando Ruggiero, e eles conseguem a doação daquele terreno para se fundar o Nosso Lar. E neste mesmo período começa também a fundação do Centro Espírita Luz e Caridade, que automaticamente esse centro sai também de um agrupamento assim de família, que era o centro que funcionava na casa do seu Ramírez, na Vila Prado. Seu Ramírez e seu Savério tinham um trabalho que era ali realizado, um trabalho mediúnico semanalmente. Eu cheguei aí várias vezes nesta época em que justamente seu João tinha uma função de divulgação doutrinária pela USE, e a divulgação automaticamente se estendia no sentido de uma vez por semana, se não me engano, haver um orador da USE nos centros espíritas. Então eu conheci este centro desde o início, que era esse agrupamento familiar. Ali participava a dona Dimpina Queiroz, que trabalhou bastante para que se fosse criado o Centro Espírita Luz e Caridade. A dona Dimpina, quem mais na época? O Fermino, e o próprio seu Ramírez, o próprio seu Savério, e seu José de Almeida também participou bastante deste grupo. E aí tem o início do Centro Espírita Luz e Caridade. Nos contava também seu João Estela da dona Benedita Rodrigues, não sei se você ouviu falar, que tinha um centrinho espírita aonde funcionava ali na Vila Lutifala. Dona Benedita era uma criatura muito boa, que recebia muitas criaturas na casa dela, mas que fazia um trabalho assim também de um certo sincretismo, de um certo misticismo, mas atendia muita necessidade das pessoas carentes. E Dona Benedita também abria suas portas para o trabalho da divulgação doutrinária, recebendo mensalmente o seu João com a mensagem doutrinária ali para aquelas pessoas, não é? Tudo isso, Estela, é importante que se diga, e é importante o nome dessas pessoas, porque essas pessoas formaram uma história de São Carlos.
E eu me lembro também, Estela, que é importante que se diga, lá atrás existiam os trabalhos da Rosa Costa, que não era exatamente um trabalho doutrinário, porque esta senhora, ela tinha uma mediunidade extraordinária, ela benzia as pessoas, e ela fazia todos os tipos de trabalho. Inclusive os políticos da cidade na época recorriam muito à casa da Dona Rosa Costa e os seus trabalhos para os seus intentos políticos e para as suas vitórias políticas. Nos dizia seu João que as vitórias políticas do Luizão era atribuída aos trabalhos da Rosa Costa. Tinha sempre alguma coisa. Né? Tinha sempre alguma coisa, Estela. E o que mais você lembra deles contarem, do que você viu? Da avó e o seu João, nos trabalhos que eles realizavam aqui, é muito importante esta coisa característica da avó, Estela, porque a avó tinha aquela coisa da mãe, que acolhia a todos nós, que recebia todos nós. A avó verdadeiramente era a avó de todos nós, no sentido do acolhimento, no sentido justamente de socorrer a todos nós e de ter sempre uma boa palavra a todos nós. E a avó, que tinha na vida dela essa característica humilde e de ter a sua vida mantida através do trabalho de lavar roupa, de cozinhar e de dar pensão às pessoas que recorriam à sua casa, e que tudo isso fez com que a avó subsistisse. Não é? A avó tinha a sua sobrevivência através desse trabalho, da cozinha e de lavar roupa. E uma das coisas que, por exemplo, chamou muito a minha atenção era o seu João contar, por exemplo, aqui, numa das noites, em que por aqui havia, assim, muitos roubos na redondeza. E a guarda noturna da época, então, resolveu manter guarda aqui próximo a estes quarteirões. Eis que uma noite, a avó é acordada por uma pancada muito forte na sua porta. A avó, então, sozinha naquela época, abre a porta e recebe um rapaz em desespero, buscando acolhida e refúgio. E o rapaz em desespero entra, a avó fecha a porta e ele fala que atrás dele existia a polícia. A guarda noturna estava atrás dele, porque justamente este era o infrator. E a avó então fala: meu filho, sai desta vida. Você não pode fazer isso. Quanto tempo de vida você vai ter nessa vida? Você vai acabar sendo preso. Isso não vai levar você a nada, meu filho. E a avó conversando, doutrinando esse rapaz, Estela, a guarda noturna bate no seu portão, a avó tem que abrir. E a avó então vem antes de abrir, esconde o rapaz atrás do forno de lenha que havia aqui no quintal dela. E a guarda noturna entra com farolete em punho, a avó entra, vem por aqui, meu filho, olha tudo, e sempre esquivando os guardas daquele canto, aonde o rapaz estava escondido. E os guardas saem e vê que não tinha nada na casa e no quintal da avó. A avó torna a trazer o rapaz para dentro da sua casa, dá comida, acrescenta dose de conselhos ao rapaz, vai ao portão de madrugada, vê que não existe mais ninguém, despede o rapaz com muito carinho: vai embora, meu filho, sai desta vida. Passado meses, Estela, a avó recebe uma carta desse rapaz, que estava em São Paulo, havia mudado de vida, estava empregado numa oficina e devia a mudança da vida dele, a avó e aquela noite onde ele fora acolhido. Então, tudo estas coisas é o espírito maravilhoso da avó. E N outras histórias que a gente via, que justamente era os cabelos brancos da avó que lhe davam esta notoriedade, esta autoridade, esta feição e toda esta coisa de bondade que a avó tinha, né? Muito bem. Pronto. Tem mais 15 minutos aí. Tem mais 15 minutos para falar. Ai, meu Deus. Estela, e é muito importante também que se diga, por exemplo, a respeito do seu João, de tudo aquilo que o seu João enfrentou, como os demais pioneiros do Espiritismo enfrentaram a nível de preconceito.
E seu João era de uma família radicalmente católica. Na sala do seu João havia um diploma dado pelo Papa de beatificação, que as principais famílias italianas da época tinham. Então você imagina o que foi para o seu João aceitar o espiritismo e militar no movimento espírita da época. As barreiras foram muito grandes, Estela, mas seu João perseverou muito. Chegou um momento de sua vida em que quase ele foi deserdado pela família. Mas isso não foi motivo para ele desistir. Porque a causa que ele abraçou, como ele me dizia, valia a pena. Porque era a causa que justamente dava a ele os verdadeiros valores. Os valores que realmente ele sabia que eram os valores mais representativos no sentido dele levar para a eternidade. Então, o trabalho do seu João, e é uma das coisas que todos nós que aqui estamos, continuando o trabalho do seu João, sentindo o reflexo desses trabalhos costumeiramente na nossa casa. Porque o seu João foi uma pessoa que, pela sua perseverança na doutrina, pela sua tenacidade na fé, levou para todas as famílias de São Carlos sempre uma palavra amiga, sempre uma palavra de consolo. Porque todas as pessoas recorriam ao seu João não por automaticamente serem espíritas ou simpatizantes do espiritismo. Era a figura do seu João, era a bondade que o seu João exalava e era principalmente a autoridade moral também que o seu João foi constituindo junto com a avó e a obstinada dedicação pela doutrina. Quantas e quantas vezes, Estela, a gente muito moço, muitas vezes eu passava por situações que eu me sentia envergonhadíssimo, porque eu estava andando com ele pela rua e de repente encontrava um bêbado caído na rua. E seu João não passava indiferente a isso. Acordava para as pessoas, a pessoa que ali estava, acordava, chamava a pessoa, viu que a pessoa necessitava, não é? Inclusive, um destes momentos em que ele acorda um mendigo que estava caído, bêbado na rua, o que você precisa, meu filho? Por que você está aí? A pessoa acorda e tem uma manifestação de violência contra ele. Não me enche o saco, velho, eu estou dormindo. Esse tipo de coisa. Mas seu João fazia o trabalho dele, no sentido de viver a doutrina e no sentido de transmitir a doutrina, não é? E é muito importante que se diga, seu João como dentista, Estela, trabalhou possivelmente muito mais da metade da vida dele de graça para a população. Quantas e quantas vezes seu João tratou de dente, extraiu dente, socorreu as pessoas gratuitamente a troco de quilos de mandioca, de dúzias de ovo e de uma cesta de verduras, que as pessoas davam a ele em gratidão ao serviço que o seu João prestava. Tanto é, Estela, que quando o seu João, já velho, vai terminando o seu trabalho na cidade como dentista, já vai sentindo que as forças físicas estão limitadas, ele não tinha aposentadoria. Foi necessário vender o seu anel de formatura para que se fosse recolhido algum tempo de NPS e ele viesse a ter aposentadoria de um salário mínimo, que foi aquilo que ele viveu praticamente os seus últimos 30 anos de vida, com um salário mínimo. E ainda fazia economia para auxiliar as pessoas que ele sabia que necessitavam da sua ajuda, principalmente alguns familiares da avó. É isso. Muito bom.